Olá, eu sou Marcelo Nogueira, sócio-diretor da Clarion, e eu vou apresentar o Sistema de Orçamentação de Pessoal. Em poucas palavras, ele é um sistema descentralizado de elaboração de orçamento de pessoal. Ele é descentralizado em dois aspectos. O primeiro é que cada gestor planeja a sua equipe, no nível funcionário. E é aqui que eu faço todo o planejamento da minha equipe. Vamos supor que eu queira desligar este usuário a partir de junho. Basta eu selecionar uma célula da linha desse funcionário e eu clico em editar membro. Então, eu quero desligar a partir do mês 6. Então, desligado a partir do mês 6, desliguei esse funcionário. Esse outro funcionário, ele vai sair de licença maternidade a partir do mês 3. Saiu de licença maternidade, e este funcionário, a partir do mês 5, ele vai ser transferido para uma outra área. Então eu clico também em editar, ele vai ser desconsiderado ou transferido a partir do mês 5. E vamos supor que eu quero adicionar um novo membro. Eu venho em adicionar membro, coloco o nome, o centro de custo, escolho a área do RH, qual o seu cargo operacional, classe salarial, vamos supor 5, um salário base de 3.500, ativo durante, só que ele vai entrar em maio. A relação ele vai ser um headcount normal e aqui você poderia preencher todos os drivers para os cálculos das contas contábeis relacionadas. E ok. Adicionou aqui um novo membro. Depois que o gestor finalizou o planejamento da sua equipe, ele clica em contábil para ver o resultado financeiro de todo o seu planejamento. Ele me mostra um dashboard mostrando para todos os gestores que estão elaborando o orçamento qual o status de cada um deles. Esse dashboard é extremamente importante para que o RH tenha visibilidade sobre qual o status da elaboração do orçamento por gestor, quais não estão finalizados, se estão calculados corretamente, e aqui, quando não tiver finalizado, ele consegue entrar em contato com cada um dos gestores para cobrar a finalização do orçamento. O segundo aspecto é com relação à edição descentralizada dos parâmetros de cálculo das contas contábeis. Ou seja, para eu conseguir chegar no valor de uma conta contábil, eu preciso de uma série de parâmetros. Então, esses parâmetros como, por exemplo, qual o salário mínimo, qual é o percentual de multa sobre o FGTS, quanto que é o vale transporte por pessoa, dependendo do cargo, percentual de encargos sociais, são todos esses valores que pertencem ao memorial de cálculo de cada uma das contas contábeis. Você tem parâmetros em determinados níveis. Nível de plano. Aqui são todos os parâmetros necessários para o cálculo das contas contábeis no nível plano, por mês. GPA quer dizer gestor pode alterar. Mesma coisa no plano por área. Aqui temos parâmetros como refeições, despesa aprendiz, competências, exame admissional, demissional, ticket de refeição e aqui no nível plano e subgrupo, que seria mais cargo, e parâmetros no menor nível possível, que daí o parâmetro seria parâmetro por área de RH, por plano, obviamente, e por cargo. E aí aqui você tem parâmetros de adicional de hora extra, adicional de turno, adicional noturno, correção de salário base. Ok.
tá? Então, aqui o RH cadastra todos esses parâmetros, indicando o que o próprio gestor pode alterar. O sistema é escalável em termos de número de usuários que podem utilizá-lo, em termos de volume de dados armazenados. Ele é flexível e criado para a realidade trabalhista brasileira. Ele provê uma altíssima precisão no planejamento através da edição de mais de 75 parâmetros de cálculo para o cálculo de 72 contas contábeis. E essa é a lista de todas as contas contábeis calculadas a partir do preenchimento de todos os parâmetros, seja pelo RH central, RHs locais e por todos os gestores. Ele provê autonomia para o próprio cliente cadastrar e editar funcionários, centros de custo, equipes, usuários, perfis de acesso e etc. Primeiro passo, a gente atualiza o Master Data. Nesse caso específico, o cadastro de centro de custo e de contas contábeis vinham de um outro sistema desenvolvido pela Clarion de orçamento OBZ. E você também consegue atualizar as tabelas de cadastro puxando diretamente desse outro sistema. Quanto ao cadastro de funcionários, onde, por exemplo, eu consigo carregar de um template específico com todos esses campos que estão aqui na tabela, que eu vou passar com vocês, eu posso carregar de um arquivo externo, né, onde eu venho, seleciono qual é o arquivo, ou eu posso carregar direto do banco de dados. E esse template que eu carrego via arquivo, ele já possui todas essas colunas, ele já tem todos esses campos e você só tem que deixar ele estruturado dessa forma. Sempre você consegue validar os dados para ele ver se todos os dados estão consistentes. E ele provê segurança garantida com o controle exato de quem e o que pode ser visto ou pode ser editado por cada usuário. Basta você dar um duplo clique ou Enter e você entra no módulo. Uma vez que o arquivo foi aberto, você vai reparar que ele criou uma nova chamada orçamentação de pessoal. Aqui que você acessa o sistema. É aqui que você realiza o login. Clicando nesse botão, ele verifica se o seu usuário do Windows está cadastrado como usuário do sistema. Também vê se você tem permissão de acesso a esse módulo e também verifica se essa é a última versão do módulo. Clicando então em Login, ele faz todas essas verificações e se tudo estiver ok, ele habilita todas as funcionalidades da ferramenta. Então aqui, vamos ver o cadastro de usuários. Nesse caso, a gente tem 20 mil usuários cadastrados. A gente tem aqui informando qual é o perfil, qual é o login. Login é o usuário do Windows dele, para ele não ter que, quando fizer o login, ter que digitar nome e senha. Nomes pode ser procurador e citativo. Então você pode editar qualquer um deles. Então, o nome, e-mail, login, que é o usuário do Windows, alterar o perfil de acesso. Quanto aos perfis de acesso, temos 3 perfis de acesso. Temos do gestor, que é quem vai efetivamente elaborar o orçamento. Temos o RH local, que estende o perfil do gestor, só que além disso ele consegue alterar alguns parâmetros regionais. E o administrador, que tem acesso total ao sistema. Então, por exemplo, vamos ver o perfil gestor. Então, vendo do gestor, a gente vê aqui o que ele está autorizado a fazer. A versão de elaboração, ele pode, vamos supor que pode agora acessar todas essas funcionalidades. Eu jogo todas para cá. E o que tiver aqui, ele tem direito. E aí eu salvo e todo mundo que tiver com esse perfil vai ter acesso a todas essas funcionalidades. Ele provê visibilidade em tempo real dos resultados do plano sendo elaborado, assim como já elaborado, já finalizado, desde o nível mais agregado
seja qualquer agrupamento de centro de custo, seja entidade, empresa, unidade de negócio, até o nível mais baixo, que seria equipe, centro de custo, conta contábil e mês. Você tem o orçamento por centro de custo, conta contábil, por mês. Então aqui você tem o PEX mensal, aqui você tem uma comparação por conta contábil entre realizado e planejado, mostrando aqui a variação. Você tem a mesma visualização, porém por centro de custo, conta contábil, a variação, também podendo filtrar, sendo que isso daqui é uma tabela dinâmica que você pode manipular da forma que você quiser. Você tem também o planejado número de pessoas por cargo, a possibilidade de criação de quantos planos forem necessários para um determinado ano. Aqui você tem toda a gestão dos planos que estão sendo realizados de orçamentação. Você pode criar quantos planos você quiser. Você pode criar um novo plano para um determinado ano. E você também pode importar os parâmetros de outro plano. Você pode editar informações, por exemplo, do plano 3. Eu consigo editar as informações desse plano, posso dar um outro nome, falar se ele é padrão, se ele está bloqueado, se é ele que está ativo. Lembrando que aqui você só pode ter um plano ativo e você consegue importar parâmetros de outro plano. O orçamento possui um horizonte de planejamento de 12 meses e ele garante a consistência dos dados através de constantes validações. Esperamos que tenha gostado do nosso vídeo. Acesse nosso site para conhecer os serviços que oferecemos ou entre em contato conosco via e-mail ou telefone. Obrigado.